Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, separei 8 minutos para bater um papo com você sobre a mundanização da igreja, a secularização da fé e o cancelamento doutrinário. É um alerta que eu vou fazer para todos os cristãos. Então, se de repente você me acompanha aqui no canal, porque você gosta muito de geopolítica, de política internacional, ou até mesmo de política nacional, quando eu dou meus pitacos e você me acompanha, eu vou pedir a você gentilmente para me assistir. E peço licença a você porque eu vou me dirigir especificamente para os cristãos. Bom, são muitos assuntos, vídeos, temas, vazamentos sobre essa mega igreja australiana, Hillsong, que desde a sua fundação, ela já é complicada. Mas eu não vou tocar aí na questão dos abusos da fundação, desde a Nova Zelândia, depois ir para a Austrália, os casos que foram encobertados, do filho que condenou o pai para poder abafar a igreja, mas enfim, eu não vou entrar nesses termos aqui não. Eu quero conversar com você até que ponto a estratégia que está sendo utilizada por essa teologia progressista, ela é benéfica. Porque em nome de uma estratégia evangelística, estão promovendo um cancelamento doutrinário, um esfriamento da fé, uma geração débil, fraca, que será facilmente enganada. Em nome de, preste atenção, por favor, assiste até o final para você não me criticar e não assistir tudo, aí sua crítica vai ser infundada, porque você vai pincelar uma coisa só. Assista tudo, eu aceito a sua crítica no final e eu vou crescer com a sua crítica, se ela for bem fundamentada. Olha só, em nome de uma experiência, eles tornaram a igreja esse ambiente sensitivo, tornaram a pregação uma mensagem palatável. Em que sentido? Na Gênese, a mensagem evangelística ela é de confrontação, porque ela mostra, abre os seus olhos, é Saulo caindo do cavalo. Primeiro, ele tem uma luz muito grande. Ele se achava, por ser doutor em letras, conhecedor das escrituras, ele achava que a sua visão sobre as escrituras era a única visão correta e por isso ele perseguia os cristãos. Presta atenção, Saulo. Então, a escritura nos diz, o livro de Atos nos diz, que Paulo viu uma luz mais brilhante do que o sol. E o Senhor disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a luz que brilhou para ele confrontou a realidade que ele tinha sobre si mesmo e sobre a verdade que o conduzia, que era uma mentira. Ele era um fariseu. Então, a primeira coisa que o evangelho faz é abrir o meu entendimento a tal ponto que todo aquele meu orgulho, toda aquela minha vaidade, todo aquele modelo de vida que eu achava que era certo, eu percebo que eu sou um cego, pobre e nu. Então a primeira coisa que o evangelho faz é mostrar quem de fato você é. A segunda coisa que o evangelho faz é mostrar quem você é, e a segunda é o que você pode ser e o que você deve ser. Então, na essência, o evangelho ele é confrontador. E nessa confrontação tem conforto. Porque quando você vai mudando, você se torna mais parecido com Cristo. E é aquilo que é eterno, aquilo que é imaterial, se revela no material e traz uma paz acima do entendimento, que você vai se confrontando a cada dia, brilhando até, como a luz da aurora, brilhando até seu dia perfeito, e você tem um modelo que é Cristo. Então, o que fizeram com essa teologia progressista? Presta atenção, eu vou colocar o vídeo da Hillsong para você entender. Essa introdução é muito necessária. O que fizeram com essa teologia progressista? Tornaram a igreja um ambiente palatável, uma experiência com Deus. Então as pessoas vão por uma experiência com Deus, para sair com aquela emoção extasiante. E o problema é que quando essa experiência falha, quando a pessoa não tem mais essa experiência, quando a pessoa não caminha mais no nível da emoção, ela percebe que todo aquele alimento que ela comeu a tornou ainda mais frágil, débil, espiritualmente fraca, sem forças para lutar contra uma corrente ideológica dominante, porque a igreja está pregando essa corrente ideológica dominante e promovendo o cancelamento doutrinário. Eu paro agora, vou soltar o vídeo e volto fazendo um outro comentário. Eu queria que você assistisse comigo. Vê aí, ó.
Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. A música que ele está usando botou em ritmo Bollywood, mas preste atenção bem, dá uma olhada nas últimas frases. Ao que isso significa, qual é a apologia disso. E era uma programação infantil na Hillsong London. Assiste aí, lê mais um pouquinho, eu vou parar agora, lê mais um pouquinho. Vou fazer o seguinte, eu não vou estender mais não, você pode buscar aqui secularização da igreja, secularização da fé, enfraquecimento da fé, apostasia, iniquidade na igreja, tal material vasto. De fato, tem muito material por aqueles que julgam qualquer tecnologia na igreja, qualquer inovação na igreja. Mas eu já caminho para a conclusão do vídeo, voltando à frase do início, até que ponto a nossa estratégia evangelística, na verdade, é a teologia progressista, liberal, humanista caída, é esse ambiente de experiência agradável, que na verdade faz as pessoas a construírem ali um ambiente de cinema, porque a pessoa precisa estar assim tão emocionalmente envolvida e não perceber que está botando a mão no bolso, ok? Falei. Ok, o que eu quero que você preste atenção agora? Esse modelo vale a pena? A Hillsong é famosa pela sua música, né? Uma música muito semelhante ao que se fazia no YouTube, Coldplay, e eles usam muito esses elementos. Deixa eu fazer só uma parte aqui, não estou criticando a música, tá bom, pessoal? Tampouco estou criticando aqui por criticar toda a denominação. Eu vou fazer uma crítica, estou fazendo uma crítica geral a esse modelo teológico, que para mim está conduzindo as pessoas para um grande engano, e como esse modelo teológico é perigoso, tá bom? E estou mostrando para você agora esse vídeo, eu mostrei para você esse vídeo, e nesse vídeo eu quero comentar algo com você, olha só. É uma estratégia de evangelização utilizando o Natal. Então, o Natal que, tradicionalmente, aqui na sociedade ocidental, o Natal já foi deturpado. Os símbolos que são usados, as cores que são usadas, a data que ele é comemorado, são datas que é uma estratégia mercantilista, mercadológica, de propaganda, são elementos utilizados que fazem referência aos deuses, que na verdade são demônios, né, que eram deuses da cultura nórdica e etc., que foram deturpados pelo próprio catolicismo romano, né, nesse sincretismo religioso, a fim de se agregar o máximo possível, deturparam propositalmente o Natal, a ponto que o Natal não tem nenhuma referência a Cristo. Tem a referência à sua secularização, ao sincretismo e por aí vai. Bom, então estão celebrando o Natal. Se você dá uma olhada nas outras celebrações, você vê que eles falam de Jesus, é sobre Jesus, mas quando vão fazer as festas, e são muitas festas que fazem, são festas seculares dentro da igreja. Sim! São músicas seculares dentro da igreja. Eu te pergunto, é a frase início do início do vídeo, até que ponto essa estratégia não é uma mundanização? Até que ponto vale a pena? Olha só, gente, olha só, qual é a premissa da evangelização? Se a mensagem da cruz, senhoras e senhores, se a morte de Cristo na cruz do Calvário, se o sangue dele vertendo por amor a mim e a você, não forem suficientes para convencer um pecador do seu estado, vai ser a sua dancinha usando Black Eyed Peas? Vai ser a sua dancinha usando Nicki Minaj? Vai ser a sua dancinha usando Maroon 5? Será que não tem um mínimo de intelectualidade, de inteligência teológica? Não, na verdade eles não se preocupam com isso, por causa do ambiente sensitivo, a experiência. Olha agora, o que é interessante, nesse vídeo que você assistiu, eles fizeram vários gestos.
cantando música de rappers que fazem apologia a coisas que a igreja deve confrontar. Mas por que a igreja não confronta mais? Porque essas igrejas não são ambientes de confrontação. Eu não estou falando para você que igreja boa, aquela igrejinha, que a igreja toda de preto é uma igreja de Satanás, que as luzes é uma coisa mundana. Eu não estou falando disso, estou falando de algo muito maior, irmão. Algo muito... Eu estou falando de cancelamento doutrinário. Eu estou falando de uma teologia que vai ser usada, inclusive, para enganar as pessoas no fim dos tempos. Que não muda, de fato, a vida de ninguém. Só torna um ambiente muito agradável, como se fosse uma house, um clube. Vai lá para se divertir, para ter uma experiência maravilhosa. É a antítese do Evangelho dos Apóstolos, desculpe. Mas aí eles estão usando tudo isso em outras festas, que eles pegam temas que são basicamente temas em festas seculares e só adaptam. Olha só que coisa interessante, né? Eu sei que o templo sou eu, a igreja sou eu, o templo vivo sou eu, o corpo místico de Cristo é eu, é você, somos nós. Mas olha só que interessante, né? Pega o seu quarto onde você se deita com a sua esposa, tem a sua intimidade, tem as suas conversas, tem suas carícias, né? Tem seus diálogos. Imagina se você deixaria um monte de pessoas entrar aí no seu quarto, colocar algumas luzes, pegar algumas bebidas, botar destilado, mais pesado ainda, fazer orgia na sua cama. Aí eles acabaram, você entra, deita ali com a sua esposa, está tudo certo. É legal? Por que não é legal? Porque o seu quarto é um símbolo. O seu quarto, ele representa a intimidade entre você e a sua esposa. Entre você e o seu esposo. Então a sua casa é um lugar, é o seu ninho, é um lugar de afeto, é um lugar de carinho. Agora imagina, eles falam assim, ó, a igreja, isso aqui é sua parede. É só parede. Tem nada a ver não. Mas será que o lugar que você cultua a Deus, ele não é um símbolo do que você reservou para que, diante da correria do dia a dia, você separou 2 horinhas para ir lá adorar a Deus, ter um encontro com Cristo, se derramar, congregar com os irmãos, ter intimidade? Será que é permissível? Será que é saudável? É saudável naquele mesmo lugar que representa congregar, santificar, ouvir, mudar, crescer? Será que é saudável colocarmos músicas que fazem apologias a coisas tão degradantes em nome de uma estratégia evangelística? O que eles fizeram usando símbolos do 666, é o 666, usando referências a danças do hinduísmo, deuses do hinduísmo, que na verdade são demônios travestidos de entidades de culturas da Índia, deuses da Índia, que são milhões lá, mas deuses da Índia. Será que é interessante usarem o símbolo que o LeBron James usa? Será que é interessante usar o símbolo que a Beyoncé usa e o Jay-Z usam? Fazendo invocações da manifestação do príncipe das trevas, do anticristo? Será que é interessante para a igreja usar isso como estratégia? Pensa comigo se nós não estamos realmente diante da era mais apóstata que nós presenciamos nos últimos tempos. Olha que eu não estou falando da origem da igreja, não estou falando da origem lá da Nova Zelândia, não estou falando de casos de abuso, nada disso. Eu não estou criticando a instituição Hillsong, estou pegando um exemplo de um vídeo para mostrar para você que se você não se despertar e não perceber o que está acontecendo, essa secularização em nome dessa experiência sensorial, emotiva, agradável, nunca conduzirá você a confrontar e abrir os seus olhos para mudar esse mundo, confrontar esse mundo e pregar o evangelho genuíno às pessoas. Eu não estou falando de ser chato, eu não estou falando de você ser pesaroso, eu não estou falando de uma teologia engessada, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando simplesmente de uma coisa. Paulo diz assim, ó, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ponha um limite nisso. Preste atenção no que está acontecendo. Isso é muito sério. Isso é a estratégia das trevas, essa mundanização que essa teologia progressista está pregando, eu quero pedir a você, tenha muito cuidado. Olha, eu estou dando a minha opinião, mas eu posso ter exagerado ou eu posso ter te incomodado nisso. Peço a você que ore por mim, se eu te incomodei, para que o Senhor também abra os meus olhos, abra o meu entendimento. Eu só falo uma coisa para vocês. Eu já rodei durante muitos anos o Brasil inteiro, cantando e pregando. E eu estou falando isso como uma palavra de livramento para você. A cada dia mais e mais, mergulhe nas Escrituras e fuja da teologia progressista, porque é uma corda
que as próprias trevas estão dando, ó, e tornando cada vez mais agradável, as pessoas não estão percebendo. Preste atenção, gente. Eu quis fazer esse alerta para você aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue esse vídeo nos comentários. Um abraço. Tchau, tchau.